Meus amados, bom dia. Quero trazer uma palavra hoje que muito tem tirado a paz, tanto do rico quanto do pobre. A Bíblia nos diz que existe um espírito chamado de sanguessuga. Provérbios capítulo 30, verso 15 diz que a sanguessuga, além de atuar na vida das pessoas, ela ainda traz consigo duas filhas, a saber, Dadá e Midá. E ela, a sanguessuga, juntamente com as suas filhas, não se cansam de se fartar. Eu quero, nesta passagem, trazer um alerta e um despertamento sobre esse espírito maligno chamado de miséria, que atua na vida de muita gente, tanto gente rica como gente pobre. Há muitos milionários denominados que têm poder, que têm status, mas que eles são dominados por esse espírito. Eu quero trazer a lembrança de vocês, revelando todas as facetas, todos os ardis, todas as artimanhas de Satanás, quando ele envia esse espírito chamado de miséria para transformar de várias maneiras a vida das pessoas, atuando de forma sutil, aprisionando as pessoas ao ponto até mesmo delas ficarem loucas, desvairadas, perdidas. As formas que eu vou apresentar é uma análise do dia a dia durante 21 anos que eu sirvo a Deus. São revelações tremendas da parte de Deus durante este período. E também vai servir para a nossa primeira campanha na igreja Reino de Jesus Cristo, que foi fundada há pouco tempo, mas com uma experiência enorme de 21 anos de serviço a Deus. Então, a vida destas pessoas estão, na verdade, diante das garras deste espírito chamado de sanguessuga, e ainda sujeito a mais duas filhas, mais dois demônios que vêm derivado deste espírito de sanguessuga, chamado Dadá e Midá. Para sua compreensão melhor, existe um principado que está no primeiro escalão de Satanás, chamado de Mamon. No seu segundo escalão, existe um principado chamado de sanguessuga. E no seu terceiro escalão, outros principados chamados de Dadá e Midá. E aí, o discernimento é que eles vão atacar em uma área específica, chamada de miséria. E a nossa campanha, ela começa com a queima da miséria. Queimando a miséria. Essa campanha ela foi revelada no joelho. Quando eu estava orando, eu vi um anjo do Senhor, ele passava no sentido contrário à minha pessoa, e ele tinha um bilhete na mão e várias moedas. E quando ele tentava colocar este bilhete na minha mão e estas moedas, quando eu ia pegar da mão dele, caía no chão e eu ficava catando as moedas. Mas eu não conseguia ler o bilhete. E quando eu voltei a orar, o Espírito Santo me falou: filho, vai ao monte porque quero te falar algo. Quero te passar um recado da minha parte, mas é no monte. Vai orar porque mais tarde quero falar contigo. E eu falei: pai, mas eu não tenho dinheiro para ir nem ao monte, para pagar a gasolina. Eu tenho que ir. Mas como é que eu vou? Aí Deus falou assim: cate as moedas para que eu te entregue o recado. Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu consegui catar 11 reais e coloquei
no veículo R$11 e fui ao monte. Eu falei, Senhor, eu vou com o que tenho. E quando eu cheguei no monte, eu comecei a orar, me consagrar na presença do Senhor. O Senhor trouxe uma pastora conhecida de muito tempo e ela falou sobre muito tempo atrás, quando ela frequentava uma igreja que as paredes eram de madeira. E ela começou a falar sobre como aquela igreja era miserável. Como aquela igreja não tinha sustento. As pessoas daquela igreja não rompiam. As pessoas daquela igreja viviam em verdadeiro estado de miséria. E aí todos pensam, não, mas Deus faz o querer e o efetuar. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, por violência. E ali ela falou que aquela igreja não tinha entendimento do que estava acontecendo no mundo espiritual, que aquela igreja não rompia. O povo louvava, glorificava, exaltava a Deus, mas a Bíblia nos fala para a gente combater o bom combate contra os principados, as potestades, as hostes do mal, e tomar este reino por esforço, porque ele é nosso por direito e por herança. Satanás só está tomando posse do que é nosso. E ali Deus falou comigo no monte, falou assim, ó, preste atenção, porque dentro do que ela está falando, eu vou te dar um discernimento do que está acontecendo na vida dos crentes, inclusive na tua. Hoje pela manhã tu catou moeda, mas tu catou moeda porque tem um espírito agindo ao teu derredor, bloqueando teus clientes, bloqueando o raciocínio de terceiros para se achegar até você. E ele está agindo de tudo quanto é forma para te tirar as bênçãos que já foram liberadas para você, conforme Efésios capítulo 1, aonde diz que eu já te abençoei com toda sorte de bênção. E ali eu fui pegando o discernimento e Deus me revelou esta palavra. Em Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 20. A Bíblia diz, nesta palavra, diz assim, dizeis que está rico, abastardo, que não precisa de coisa alguma, mas tu não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Eu quero te dar um conselho, que compres do ouro refinado, refinado pelo fogo, para que venha ficar rico. Compre até mesmo as vestes brancas, para que tu venhas se vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez. Compre o colírio para os teus olhos, a fim de que tu vejas, enxergue as coisas que vêm do meu reino. Eu repreendo e disciplino todos que eu amo. Ser tu zeloso, arrependa-te. Eis que estou à tua porta e venho batendo há muito tempo. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a esta porta, eu vou entrar na tua casa e eu vou ceiar com você. E você vai ceiar comigo. Amados, Deus está falando aqui de uma pessoa que é rica, que é abastarda, mas que na verdade não conhece os segredos do reino. E os seus olhos estão voltados a este mundo. E aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Eu quero que você entenda que eu não sou contra a riqueza. Mas que a riqueza, ela não pode dominar pessoas. Pessoas têm que dominar a riqueza. Nós somos os cabeças e podemos ter bilhões em nossas mãos. Mas nós não podemos ser deixados dominar por esse espírito chamado de miséria que age até mesmo nas grandes fortunas. Pessoas que são avarentas, soberbas, altivas, porque têm dinheiro. E na verdade elas estão perdendo esta comunhão com Deus. E no dia do juízo, estas pessoas vão ter com Deus porque não deram valor na sabedoria. Então, a primeira característica da miséria dentro deste versículo, deste capítulo 3, do versículo 17 ao 20, é a ganância. A ganância atua na vida
das pessoas ao ponto dele não desfrutar do que tem. As pessoas têm tanto dinheiro, mas na verdade, quando elas vão desfrutar desse dinheiro, elas desfrutam desse dinheiro em orgias, ou até mesmo não desfrutam desse dinheiro, guardam com medo que vai faltar, mesmo tendo bilhões em seus cofres. O espírito da miséria, ele também age com roubo. Pessoas que não têm, mas elas começam a pensar em dinheiro de uma certa forma, que na primeira oportunidade que tem, elas vão lesar alguém, vão roubar a alguém. Então, há pessoas também dentro desse entendimento de ganância que só pensam em trabalhar e ganhar dinheiro. Trabalham de domingo a domingo, mas não dão tempo para conseguir mais nada na sua vida. O bem-estar em família, entre amigos, o lazer, o descanso, a adoração a Deus e a casa do Senhor, louvar, glorificar, exaltar, bendizer. Essa pessoa ela só pensa em trabalhar. Pessoas assim morrem solitárias, doentes, vazias, com câncer, desprezadas. E são capazes de dar várias desculpas para outras pessoas, até mesmo para não se relacionar, para não gastar. Essas pessoas elas são avarentas de coração, são soberbas, são altivas, são arrogantes. E normalmente, esses ignorantes, que não têm este conhecimento de Deus, tratam todos como vagabundos. Só eu trabalho, vocês não trabalham. E só elas têm o direito de falar o que quer sobre a vida destas pessoas. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é a respeito da avareza. Quando a pessoa está debaixo do governo do espírito da miséria, normalmente elas possuem medos absurdos de levar prejuízo. Não, eu não posso vender desta forma, porque senão eu tomo prejuízo. Mas aí ela fica com aquele objeto se deteriorando, acabando. Mas ela quer adquirir o mesmo preço que ela pagou há 2 anos atrás. Exemplo, compra-se um carro e quer vender o carro até mesmo com um valor maior do que aquele que comprou. Ora, mas carro, ele está em uso, ele está deteriorando. Então essa pessoa ela desenvolve uma síndrome de avareza. Ela quer ganhar em tudo. Ela já possui muito dinheiro, mas não consegue desfrutar do dinheiro ou dos bens, porque ela retém e ela quer só para si. Essa pessoa também ela não semeia, porque a Bíblia fala que aquele que semeia a semente na mão do semeador, este vai prosperar. Há um segredo na casa do Senhor. Quando Deus fala, honra-me com o teu pouco e sobre o muito eu te colocarei, a pessoa que é avarenta, ela retém o pouco e ela não consegue colocar na presença do Senhor para ter o muito da parte de Deus. E normalmente estas pessoas são viciadas em contar dinheiro, sendo muito ou pouco, elas contam o dinheiro para saber se perdeu ou se continua do mesmo jeito. Ela tem uma síndrome que ela pensa que o dinheiro sumiu até mesmo do seu bolso. Tem medo de perder. São capazes até mesmo de matar por causa do dinheiro, por causa do pouco, por causa de 10 reais, por causa de 100 reais, por causa de uma dívida pequena. E quando essa pessoa ela tem muito dinheiro e ela é avarenta, ela mata até mesmo pai e mãe para ter herança. Ela rouba, ela pratica a corrupção.
Ela usa o seu cargo público para beneficiar terceiro, roubando do Estado. Ela não se preocupa com as consequências, porque o primeiro foco dela é o dinheiro. Isso é a avareza. Essas pessoas, elas andam num absurdo tão grande e acredita que como alguém pode entregar o dízimo, a oferta daquilo que tem. E elas fazem muito crítica em cima do dízimo e da oferta. Quando você vê uma pessoa criticando o dízimo e a oferta, essa pessoa ela já é avarenta. Ela já tem um vício na cabeça dela que ela está certa. Mas na verdade essa pessoa ela tem sobre si e sobre a sua família um espírito que vem da linhagem de Mamon, da linhagem da sanguessuga, do espírito da dá e me dá, do discernimento e do entendimento da miséria. E essa pessoa vai se perdendo nos seus próprios conceitos. Ela constitui vícios. E é desses vícios que eu também quero falar. O espírito da miséria aprisiona as pessoas de muitas maneiras. Em jogatinas, vícios de jogos do bicho, de loteria, de raspadinha, de bingo, de caça-níqueis, apostas, rinhas de galo, corridas, cavalos, cigarros, maconha, crack, cocaína, bebidas, etc. Entrando num estado de vício diabólico. E o ser humano fica preso. E ele passa a adotar a mentira como um estilo de vida. Ora, João 8,44 fala que todo aquele que mente, ele é filho do diabo. Este é o mentiroso nato. Porque o diabo ele é o pai da mentira. Então todo aquele que mente pelo entendimento tácito da palavra, o mentiroso é filho do diabo. Tudo por causa do espírito da miséria. Esse espírito de miséria, ele é tão ardiloso que ele age com bagunças. Quando você entra na casa de uma pessoa e esta pessoa, ela não consegue arrumar a sua casa, tudo que é lixo ela traz para a sua casa, existe um espírito agindo dentro desta casa, que é o espírito da miséria, que ele traz um entendimento de bagunça, que a bagunça ela é normal. E esta faceta, essa face desse espírito, é deixar a casa como se fosse normalidade, a bagunça. É um mal, é um vício. Essa pessoa, ela também, ela quer fazer pequenos negócios, trocar uma cadeira pelo um sofá, ou trocar o sofá pela televisão. Ela quer viver de escambo, de troca de mercadorias. Quer fazer pequenos negócios. Não consegue ficar uma semana sequer sem agilizar uma pequena troca. Não é contente com aquilo que tem. É como se fosse um passarinho preso em uma gaiola. Usa destas ferramentas para tentar sobreviver, trocando relógio por celular, carros por motocicletas, roupas por relógios, e ele fica girando para tentar fazer estes pequenos negócios, tentar se dar bem naqueles negócios que está fazendo. Quem vive nesse mundo de bagunça, de usar coisas velhas, tem a desculpa que não está ganhando o suficiente e por isso precisa se virar. E nem sempre sai ganhando.
Porque é vício. É um vício que ele está contente de viver nesta vida. Ele vive em uma dependência. E a dependência é outra direção que o espírito da miséria quer que estas pessoas venham passar. Esse espírito de miséria, de sanguessuga, de dadar, me dá, ele quer aprisionar as pessoas de uma tal maneira que ela não consiga ser independente em nada. Está sempre vivendo às custas de alguém, às custas de outra pessoa, às custas de sogra, às custas de mãe, de pai, de marido, de amigo, de irmão, de sócio, de agiota, de banco. Ela não consegue reagir no mundo espiritual. É uma pessoa parada. Ela não consegue buscar novos horizontes. E nós temos que entender este momento na vida das pessoas, esse momento de dependência que elas passam, não por elas, mas porque elas se deixam abater por este espírito que tem que ser repreendido. Essas pessoas não querem tomar as providências nos momentos que devem ser tomadas essas providências. A vida inteira dessas pessoas vem acontecendo essas situações de aprisionamento. Porque esse espírito quer jogar essas pessoas em dívidas. E as dívidas são consequências do trabalhar deste espírito, porque ele é ardiloso. Ele é um espírito que ele quer ser imperialista. Ele quer ter comando sobre estas dívidas. E normalmente ele atua na família de geração em geração, passando do bisavô para o avô, do avô para o pai, agora nos filhos, depois nos netos, e assim até as suas gerações futuras. É uma maldição hereditária. Dívidas. Todos não conseguem sair desse embaraço. Do agiota, do banco, do empréstimo. E ficam sendo afrontados por cobranças. E aí a sua vida vira uma verdadeira desordem. Porque esse é o objetivo. Deixar em desordem a vida destas pessoas, sejam ricas ou pobres. Se for rico, que seja avarento, soberbo, altivo. Se for pobre, que gere depressão, falta, desespero. Tanto na vida do rico ou do pobre, essas desordens vão ser provocadas por este espírito chamado de miséria. Normalmente, o processo deste mal, porque tem pessoas que opressam, aquele que o demônio fica de fora para dentro, lançando seta, mas há pessoas que entram num estágio tão violento, tão absurdo, que chegam a ser possessos por esse espírito. E tem a sua vida bagunçada, a sua casa, o seu comércio, as suas finanças. Começa a virar uma verdadeira bagunça. E o tempo sempre está relacionado ao desespero. Elas amanhecem o dia murmurando, terminam o dia debaixo de murmuração. É uma bagunça total durante o dia. Não consegue arrumar a vida de jeito nenhum. Precisa de libertação urgente essas pessoas. E aí, você tem que chamar uma pessoa que é entendida neste assunto, para que você seja liberto de toda essa situação que você está passando. Porque Deus, Ele tem por culpado o homem. Ele fala, olha, vós tem me roubado. Aí o povo pergunta, e que temos te roubado? Ele no dízimo e nas ofertas. E por isso, vocês estão debaixo dos princípios da agonia, que é o próprio espírito da miséria. Então, Deus fala, traz o dízimo, a oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e eu repreenderei o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador.
e abrirei sobre vós as janelas do céu. Então, você só fica debaixo da desordem, da petulância, porque nós estamos ensinando as pessoas e elas continuam debaixo de um estado de petulância. Não precisa dar dízimo, não precisa ir à casa do Senhor. E essas pessoas, elas vão entrando cada vez mais em um processo terminal, terrível, de agonia, de desespero, de arrogância, de mágoa, que isso vai gerando um câncer dentro dela e daqui a pouco ela está doente. Ah, essa pessoa tem um tumor, tem um câncer. Quando você vai na origem disso, é porque essas pessoas gerou uma mágoa de vida, porque não tem isso, não tem aquilo, não prospera, e ficam magoados com pessoas porque pessoas não ajudam a ela, enquanto ela mesma é que tem que reagir. E a mágoa aparece, e aparecendo a mágoa, aparece a doença. E isso começa a se transformar em um mendigo. Até mesmo dentro da sua casa, ela começa a querer que os outros façam por ela aquilo que ela não dá conta de fazer mais. E o estado extremo disso é ir para a rua, mendigar o pão, é entrar nas drogas, é entrar nos vícios, é fumar, é voltar para a vida de ímpio, deixar a casa do Senhor. Amado, isso tem que te incomodar. Você tem que repreender esse espírito de miséria que tanto assola as tuas finanças. Porque se está no estágio inicial, ainda está fácil. Mas quando está no estado terminal, de domínio, de possessão, aí fica difícil. E o pior é achar que as pessoas são obrigadas a te ajudar. Sempre está te ajudando. Quando elas, na verdade, entram na situação da sua vida, é porque simplesmente ela teve compaixão, e não porque ela é obrigada. Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, você precisa sair com as suas próprias pernas desse estágio. Você precisa ter entendimento destas coisas. Passar a pedir dinheiro, cigarro, gasolina, roupa, carro, cheque, cartão de crédito, etc. Isso não é bom. Claro que existe tempo em que é necessário pedir ajuda. Mas se isso virar uma constância na sua vida, e até mesmo você virar um mal pagador, dar prejuízo para outras pessoas, meus amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, já há uma operação do maligno na tua vida. Bom é que ninguém empreste nada a ninguém. Bom é que as pessoas não precisem destas coisas. Bom é viver em paz com Cristo, sendo direcionado pelo próprio Deus. Deus fez eu passar esse estágio de catar as moedas um dia só, amados, para que eu entendesse o que é estas coisas. Porque quando eu me vi catando as moedas, eu falei, Deus, o que mistério é esse? Isso nunca aconteceu. Essas coisas, por que está acontecendo? Eu não preciso mais passar por isso. Aí Deus vai e me revela toda esta situação. Que esse espírito da miséria, ele gera até mesmo preguiça. Quando a Bíblia fala, ó, preguiçoso vai ter com as formigas, Deus está repreendendo a carne. Mas se a carne der brecha, vai entrar esse espírito de miséria em toda a sua linhagem. E ele vai agir de uma maneira com o seu ardil para atrapalhar a vida dessas pessoas. Fazer com que as pessoas sejam imprestáveis. Pessoas vão olhar para essas pessoas e vão falar assim, nossa, como ele é preguiçoso. Um preguiçoso de marca maior, quando ele já está possesso, ele passa a fugir de qualquer tipo de trabalho. Ele gosta de viver no meio da bagunça. Ele não gosta de colocar o seu braço ou de fazer trabalhos braçais. Sendo braçal ou não, o que te gerar fadiga, ele não vai querer trabalhar.
Ele só quer ficar deitado, prostrado. Ora, eu estou aqui tentando buscar discernimento para te ajudar. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 20, que digno é o trabalhador do seu salário, que o Senhor da vinha assalareia os seus trabalhadores. Eu estou aqui debaixo de um ofício, mas esse ofício quem me paga é o meu Deus. Então o meu Deus fez eu catar a moeda ontem, para que eu tivesse discernimento de ministrar um povo. Porque as coisas espirituais vão se discernir espiritualmente. Então Deus tem que me ministrar no espiritual para que eu venha aprender a ministrar pessoas. E às vezes Ele me faça passar por determinada situação para que eu venha aprender. Então, amados, não significa que eu vou ficar naquele estágio. Eu passei para aprender a crescer. Então passe por essas situações da vida aprendendo a crescer. Cresça hoje. Existem doenças que são derivadas de agonias pela falta. Agora, a pessoa que passa a ter o hábito de reclamar de doença, é porque ela já passou pelo primeiro estágio de falta, de murmuração. Aí ela tem doença, tem dor, de tudo quanto é jeito em seu corpo. E aí entra o devorador para essas pessoas começarem a comprar remédios e mais remédios, porque só vive cheia de dores. Vai ao hospital e nunca o médico descobre o que é verdadeiramente aquela doença. Está na mente destas pessoas. Elas são escravizadas e não têm o entendimento da escravidão. Usa a doença como se fosse um argumento de defesa, para que as pessoas venham ter compaixão e as ajude, enquanto ela mesma tem que reagir. Primeiramente as coisas do reino, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem que orar. As pessoas que andam nesse estágio, elas começam a ter a falta de higiene. É o caso dos mendigos. Eles não conseguem tomar banho. Passa a ser um corpo ambulante, anda de um lado para o outro e não querem tomar banho, não escovam os dentes, não cuidam dos cabelos. As suas roupas são sempre sujas, rasgadas. O carro dessas pessoas sempre andam sujos. Começa a acumular bagulhos dentro de casa, no quintal. Passa a ter um aspecto de chiqueiro, de sujeira. Amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, compreenda esta palavra, porque hoje eu cresço nesta palavra. Deus vai me ensinando as coisas para que eu venha ficar em alerta no mundo espiritual. Quando eu prego, a Bíblia diz que a palavra corta primeiro no altar para depois cortar nas pessoas que está sendo ministrada. A palavra ela corta primeiro aqui para depois cortar aí, amados. Ela serve tanto para mim quanto para você. Se perceber estas coisas que atingiu a sua vida, abre teus olhos. Tu pode ser uma pessoa inteligente para sair desse marasmo que esse espírito tenta colocar sobre a sua vida. Não seja presa fácil para esse espírito miserável. Coloque a sua vida na presença de Deus. Procure ajudar pessoas. Vai à casa do Senhor. Entrega o direito da casa do Senhor para que o Senhor repreenda toda a linhagem desse espírito na sua vida. Senão, amado, ao fim de tudo isso, vai ser terrível. Você vai ter esperança, vai ter sonhos e nada vai romper na sua vida. Porque o coração é avarento. Então se liberte dessas coisas. Se liberte. Tenha liberdade em Cristo. Para Ele te dar total. E não parcialmente as coisas que Ele tem para você. Se você não se sentir liberto deste problema. E não estar correndo atrás para resolver estas coisas,
nem a casa do Senhor você vai conseguir ir, amados. A libertação, ela é buscada pelo bom combate. Combata essas coisas na sua vida. Muito Deus quer fazer por você, mas se você não reagir, porque a Bíblia fala, esforça-te, tem de bom ânimo, eu venci, vós vencerá também. Eleva os teus olhos para o monte, de onde te virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você não reagir, amado, Deus não vai fazer nada por você, porque Deus fala que é um coração sincero e contrito, Deus não vai rejeitar. Então, amados, em João 8:32, fala que você tem que conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então conheça a verdade de Deus sobre a sua vida. Miséria para o mundo, para a mídia, é só um estágio de pobreza extrema, que as vítimas não dispõem de dinheiro sequer para adquirir uma quantidade mínima de alimento e outras coisas essenciais para a sua mera sobrevivência. Os miseráveis em gerais, como é tratado pela mídia, não têm moradia. Fixa os olhos somente naquelas necessidades pequenas e não pode ser alcançado por programas assistenciais porque não tem endereço, são andarilhos. Esse é o entendimento. Mas o entendimento de miséria no conceito bíblico, ele é ainda maior. A igreja de Laodiceia era rica, era próspera. Porém, o que vemos no texto de Apocalipse, ela está sendo repreendida pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque tem muitas pessoas ricas, com parâmetros da bênção de Deus, porém, na verdade, essa prosperidade está gerando miséria dentro do seu próprio coração. Soberba, avareza, altivez, medo de perder. Amado, você vai ter medo de perder as coisas deste mundo, sendo que a Bíblia Sagrada diz que primeiramente as coisas do reino, a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentada? São condições espirituais que você tem que decidir. Pegue aí o dízimo e a oferta da tua riqueza, entrega na casa do Senhor, que tu vai ser mais rico ainda. E esse medo vai parar na tua vida. Repreenda esse espírito de miséria, mesmo tendo muito. Sai do plano natural e entra no plano sobrenatural, espiritual, da parte de Deus. Não seja miserável diante de Deus, tendo tu muito e retendo o que é da casa do Senhor. Jesus viveu uma vida próspera, amado. Primeiro que o pai dele era carpinteiro. E quem construía móveis na época tinha vida de classe média alta. O pai dele pode ter perdido tudo ao descer para o Egito, fugido de Herodes, para que Herodes não viesse a matar o menino Jesus. Mas quando ele voltou, amado, Deus com certeza restituiu o direito. Porque o seu filho também era pregador. A Bíblia diz que Judas, o Iscariotes, andava com a bolsa das finanças. Mas quando Jesus foi pagar uma dívida de impostos, ele mandou que Pedro pescasse uma moeda e pescou um estáter que valia 4 dracmas. Paga o meu e o teu. Então Jesus, ele pode trazer à existência a qualquer momento o teu direito, para que tu pague todas as tuas dívidas, os teus impostos, e ainda sobra, porque um estáter era 5 dracmas. E o imposto de Jesus era 2 dracmas. O de Pedro era 2 dracmas. Sobrou 1 dracma. Então, meu amado, Deus, além de pagar as suas dívidas quando você está em Deus, Ele ainda vai deixar sobrar naquilo que Ele te der. Mas você tem que ser fiel com Deus. Então, amado, essas condições de riqueza que você está, ela não pode deixar você avarento e nem soberbo. Você tem que se redimir de todos os seus erros. Você não pode ser idólatra. Porque o que é idolatria? Idolatrar é ter foco naquilo
que não é de Deus. É deixar aquilo como primazia da sua vida. A primazia da tua vida é Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então tema a Deus. Em nome de Jesus. Então, quando Jesus nasce numa estribaria, não é porque seus pais não tinham como pagar uma pensão, é porque não tinha vaga, amado. Eles procuraram vagas em todas as pensões para que Jesus viesse a nascer. Mas Deus, naquele momento, quis que ele nascesse na manjedoura, aonde os cavalos comem a comida, forrou ali com um mato e Maria teve ele ali. Então, quando eu catei a moeda ontem, não é porque eu não tenho condições não, amado. É porque ontem o Senhor me fez passar pela situação para entender como ministrar pessoas. Em nome de Jesus. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele mantinha, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mantinha relações sociais em círculos com pessoas abastadas. Jesus tinha amigos ricos, Nicodemos, a mulher de Gussa, do procurador Herodes, que prestava assistência com os seus bens, conforme Lucas, capítulo 8, verso 3. Eram pessoas ricas que mantinham o ministério de Cristo. Então, era um artífice, um profissional liberal em sua obra, um soldado romano de classe social dominante. E eles disputavam entre si até mesmo a sua capa, quando Jesus veio a morrer ao terceiro dia. Ressuscitou dos mortos. Mas antes dele ressuscitar, as pessoas disputavam a sua capa. As pessoas corriam distâncias para pegar na orla do seu manto. O seu túmulo, amado, era o túmulo de Arimateia, era um túmulo rico. Então, amado, você não tem que terminar a sua vida sendo enterrado em uma cova de indigente. Obedeça a Deus, cresça em Deus, louve a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, bendiz a Deus, cresça, para que você termine o final da sua vida bem, porque Salomão falou, melhor é todo o fim do que todo o começo. Então, nós temos muitos exemplos de homens ricos. Abraão e Ló teve que se dividir, amado, porque os pastores de Ló já contendiam com os pastores de Abraão, porque o espaço era pouco para tanto gado. Nós vamos ver a riqueza de Abraão e Ló em condições espiritual, porque Ló, ele estava próspero, porque ele andava próximo a Abraão, que tinha promessa. No dia que ele se separou de Abraão, e aí eu te falo, no dia que você se separar da igreja, que tem a unção de prosperidade, você vai começar a perder no mundo espiritual. Entenda essas coisas. A Bíblia diz que o fogo desce no altar, o fogo está no altar da igreja. Mas você está tentando andar sozinho e está só se dando mal. E o espírito da miséria está cada vez mais te jogando no buraco. Ei, volte para os caminhos do Senhor. Volte para debaixo da potente mão de Deus. Você está tendo prejuízo porque você não obedece. Melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Seja próximo como Abraão em todas as áreas. Ló era dominado por esse espírito de miséria, porque ao olhar para as campinas, ele já escolheu as campinas. Ele pensava que a bênção estava naquilo que ele via pelas suas vistas. Mas Abraão falou assim, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele escolheu as campinas, o verde. Abraão foi para o deserto, porque Abraão sabia que a condição dele era espiritual e não carnal, como Ló pensou. Tem pessoas que andam na carne e andam debaixo desse espírito de miséria. Agem de acordo com este espírito. Eles enchem os seus olhos por aquilo que vê. Ficam dominados por aquilo que vê. São
oriundos e orientados daquilo que vem na sua frente. Amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estas palavras estão lá em Gênesis capítulo 13, versos do 5 ao 12. Aquele que cobiça é miserável. Ló cobiçou as campinas. Por isso, ele ficou vulnerável no mundo espiritual. E ele foi perdendo, até que foi morar numa casinha em Sodoma e Gomorra. Não fique vulnerável. Você que é rico, que tem muito gado igual Ló, não fica só olhando para as coisas carnais não, porque você vai perder. E talvez você vai perder tudo na sua vida e ainda vai morar em uma casinha, em uma currutela qualquer. Vigia enquanto é tempo. Não fica vulnerável para esse espírito de miséria que age tanto na vida do rico como na vida do pobre. E facilmente envolve as pessoas pela emoção. Eu posso, eu faço, eu sou. Pessoas emotivas que ficam dando festa para amigos que no dia que ele não tiver mais dinheiro, não frequenta mais a sua casa. Então, amados, você está fazendo as suas escolhas. Ao invés de dar ao Senhor a glória devida, ao invés de ir à casa do Senhor e glorificar a Deus, até mesmo com teus bens, com teu dízimo e com a tua oferta, ou com teu voto, com teu sacrifício. Então, amado, Abraão ele tinha prioridade, mas Ló demonstrou o quanto a miséria dominava a sua mente, a sua vida, e tornava ele egoísta, por olhar para a campina e pensar que era a campina que ia manter o seu gado. Por fim, aquilo que você escolher, ou vai te levantar, ou vai te derrubar. Ou você escolhe andar com Deus, ou você escolhe andar do seu jeito. O espírito da miséria, ele quer te roubar. Ele quer usar os seus derivados, dá e me dá. Ele quer só, venha a nós, o vosso reino, e te entregar o teu direito, nada. O espírito de Dadá, ele quer ser duro. O espírito de Dadá, ele só quer tomar, mas ele não quer pagar o preço pela sua vida. O migrador, o cortador, o gafanhoto, o destruidor, ele pode agir tanto nos altares, como na tua vida secular. Há pastores que não são ungidos pastores. Eles fazem um teatro em cima do altar. Mas Deus, amado, tem o melhor para você. E Deus vai te dar um discernimento para você reconhecer o altar. Você também não pode ficar cego. Tem que saber que palavra é essa que você anda se alimentando. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz, faça você crescer. E que esse espírito de miséria seja repreendido na tua vida hoje. Oh, graça e paz. Aleluia! Esta campanha é chamada A Queima da Miséria. Oh, graça e paz. Aleluia! Glória a Deus!